Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre Turma da Mônica Laços, novo filme brasileiro dirigido pelo Daniel Rezende, inspirado nos personagens do Maurício de Souza, mas baseado na graphic novel da Lu e do Vitor Cafage. Bora lá? Como de praxe aqui, uma sinopsezinha bem rápida. Turma da Mônica Laços acompanha o grupinho da Mônica, a Mônica, Magali, Cascão e o Cebolinha, procurando o Floquinho, o cachorro do Cebolinha, que foi raptado, as pessoas não sabem quem pegou, e o grupo de crianças vai procurá-lo pelo bairro do Limoeiro e por locais próximos. E a partir disso a gente vê uma aventura sendo construída e os laços de amizade deles sendo reforçados e pensados de uma maneira melhor. O roteiro aqui do Thiago Dottori, como eu falei, é baseado na HQ da Lu e do Vitor Cafage, que é uma linha um pouco à parte da Turma da Mônica original, chamado selo Graphic MSP. Tem uma pegada mais realista em alguns casos, nesse caso específico, umas histórias mais pé no chão e mais voltadas realmente para se aproximar da vida da gente. E é muito isso transportado para as telas aqui. A gente vê um filme que é muito mais pé no chão mesmo, as coisas ocorrem de uma maneira muito mais realista, os personagens, embora tenham sua essência, a gente vê que tem coisas adaptadas. Por exemplo, a Magali ela come muito, mas não é aquela coisa de ficar com a barriga super estufada. O Cascão, ele tem medo da água, não é que ele nunca tome banho, sabe? São coisas assim pequenas, mas que dão esse pé no chão, de fato, que a obra precisa. Dito isso, o roteiro aposta nessa questão realista, mas ele também sabe brincar muito com o público que ele quer atingir. O público é, obviamente, as crianças. É um filme infantil e tem que deixar isso bem de cara, assim. E o roteiro é muito simples, sabe? Você vê do ponto A para o ponto B, o que eles têm que fazer, é uma coisa super previsível, você sabe o que vai acontecer, de como vai acontecer, mas é feito com muito carinho, sabe? Você vê que tem essa preocupação realmente de mostrar os laços das crianças, E eu estou reforçando muito isso porque é de fato o que me chamou muita atenção nesse filme, nessa parte de roteiro. O filme ele trabalha muito com as suas grandes temáticas, que é basicamente amizade, confiança, respeito e eu diria até que a questão do laço afetivo com os animais. São 4 pontos que são sempre retomados, sempre falados, e de uma maneira muito bem introduzida no roteiro que, como eu disse, é muito simples, Então você vê que realmente a preocupação é nas grandes temáticas para as crianças entenderem o que está sendo passado ali e não de fazer uma mega aventura assim, super complexa, nada disso, o que não seria muito bom, porque não casaria muito bem com a ideia aqui. E aí, se o texto é simples, a gente precisa então de outras motivações para além. E o grande ponto aqui, obviamente, além da parte técnica que eu vou falar mais pra frente, são os personagens. Os personagens e os atores, Porque o Daniel Rezende trabalha aqui basicamente com as crianças. A gente tem momentos muito pontuais com os atores adultos, inclusive o Rodrigo Santoro, mas de maneira geral é basicamente as crianças e ele deixa as crianças trabalharem muito bem, O quarteto principal, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, eles ficam basicamente o filme inteiro em tela, Eles são realmente quem carrega essa história e são atores muito novos e, até onde eu sei, desconhecidos ao público antes desse filme. Só que, no entanto, eles conseguem entregar muita coisa pra gente, principalmente a dupla de principais, a Mônica e o Cebolinha principalmente. O Cebolinha, que é vivido aqui pelo Kevin Verstinato, e a Mônica, vivida aqui pela Júlia Benite, eles dois têm realmente uma química muito interessante e eles carregam toda essa história, Tem alguns momentos que você vê que realmente precisa de uma carga dramática maior, não estou falando nem só de chorar, mas realmente de olhares, do tipo, um personagem está sozinho, aí ela dá aquele olhar mais doce, coisas assim. Os dois entregam muito bem essa questão. E você vê que eles são responsáveis pelo senso de progressão da história, Você vê que do ponto A, do primeiro ato até o terceiro ato, como evoluiu aquela amizade entre todos eles e é muito por conta deles dois, Porque eles são esses dois reis da rua e eles brigam muito nesse sentido, mas você consegue ver, você adulto, o que está por trás daquela briga, de fato, e as crianças também ficam naquela coisa de eles estão brigando, mas eles são grandes amigos. É uma coisa meio que realmente é da infância que passa isso. Por outro lado, o Cascão e a Magali, vividos pelo Gabriel Moreira e a Laura Roseu, eles não são tão bem trabalhados assim. Eles têm muito menos texto, o Cascão até que tem um pouco mais que a Magali. E são falas muito pontuais, mas que ainda assim funcionam bem. Só que me incomodou um pouco, porque como a ideia é fazer o laço entre o quarteto, você tem uma dupla que se destaca muito mais do que a outra dupla. E isso é um pouco chato, sabe? Porque eu particularmente gosto muito da Magali.
e ficou faltando um pouco pra mim. Apesar da atriz entregar também bem, tem uma cena dela que é muito interessante, né? Que ela faz uma besteira lá e ela fica se culpando um pouco. Você vê que tem realmente aquela cara de culpa na garota, né? Então é legal ver que eles têm potencial, mas o texto não entrega tanto pra eles. Mas ainda assim, as falas pontuais deles, né? E a relação que eles têm chave, obviamente, com as suas duplas, no caso o Cascão com o Cebolinha e a Magali com a Mônica, reforça aquela questão que eu falei já da amizade sendo muito bem trabalhada, porque eles dois são os vínculos principais entre cada um dos outros protagonistas e também são os vínculos que reforçam as relações cruzadas, né, no caso. E é muito bonito isso. E em relação ao elenco adulto, né, como eu falei, não tem muito destaque a se fazer, porque realmente são participações muito pontuais, né? Os pais das crianças aparecem muito pouco. Basicamente os pais da Mônica e do Cebolinha, né, a dupla de protagonistas que tem de fato algum texto. E além disso, o Rodrigo Santoro, que vive aqui o louco, né? Ele tem uma parte muito interessante e, na verdade, eu acho que é uma parte que vale a pena comentar sim, porque é o único destaque que eu poderia dar dos atores adultos aqui, né? O Rodrigo Santoro, ele tem uma cena lá com o Cebolinha, né, envolvendo o Cebolinha e tal, que, digamos que é o diálogo com o adulto, né? Ele fala algumas coisas por base de metáforas e de entrelinhas, né, que você sintetiza basicamente toda aquela trajetória, principalmente para o Cebolinha, e você que é adulto, você entende mais, e para criança é só uma cena divertida, tipo, ah lá o cara bizarro que tá fazendo brincadeiras com Cebolinha, sabe? Então é muito legal ver que tem essa questão também do tipo, um momento para dialogar com o adulto. E por outro lado, aí uma reclamação do elenco mais velho é em relação ao vilão, né, o Homem do Saco. Porque ele é super unidimensional, ele não traz praticamente nada, a história dele, honestamente, para mim, não fez muita diferença. E as crianças que estavam na minha sessão, eu pude reparar que algumas delas ficavam meio confusas com por que ele estava fazendo aquilo. E acho que não compraram muito bem a ideia, então acho que foi um personagem meio subaproveitado que, sei lá, é meio bobão demais, mas também não é bobão para as crianças gostarem. Não sei, eu não comprei mesmo. Saindo um pouco dessa questão de personagens e roteiro, vou falar um pouco agora da parte técnica do filme. O filme, como eu falei, é dirigido aqui pelo Daniel Rezende, e ele já foi um montador, então isso vai influenciar muito nessa questão técnica que eu vou falar agora, né? Porque o filme ele trabalha, né, com uma montagem muito lenta, e isso não é um problema, pelo contrário. Porque ele é um filme que deixa as coisas acontecerem e ele deixa os atores respirarem. O que eu quero dizer com isso? O filme ele tem cenas muito longas e poucos cortes, muitos poucos cortes mesmo. É um filme que deixa as coisas passarem de uma maneira bem tranquila, né? Você tem um senso de progressão muito grande, mas sem perder o dinamismo. Afinal de contas, é um filme para criança, e se a criança ficar, nossa, que saco isso daqui, ela vai querer ir embora. E não é isso que acontece, né? Ele consegue introduzir, né, várias questões de açãozinha, né, uma aventurazinha mais corrida em alguns momentos, mas de uma maneira realmente que deixa a coisa progredir. E você vê que ele trabalha muito com panorâmicas para mostrar o ambiente no qual as crianças estão. E aí tem uma questão muito mais estética que, se você é adulto, você vai reparar muito mais, né, que é como é bonito aquilo ali, né? Ele aproveita muito da questão da floresta onde eles estão gravando, né, para trazer essas panorâmicas que são realmente pinturas, sabe? Tem umas cenas que dá para você moldurar e botar na parede como um pôster. Isso é interessante, né? Mas para além disso, a gente também tem essa questão que eu falei dos atores, né, que deixa o ator respirar. E como a gente está falando de um filme com crianças, basicamente, né, esses atores mirins, você vê que o texto é muito fluido e nos momentos que ele quer que a criança, tipo, desenvolve aí a cena, ele deixa, sabe? Não é uma coisa engessada, e isso é muito bom. E além disso, ele trabalha muito bem, principalmente com a dupla de protagonistas, né? A Mônica e o Cebolinha. Ele usa muito o primeiro plano, né? Até primeiríssimo plano em alguns casos, né? Que é aquela câmera fechada na cara da pessoa, para trazer essa questão da expressão facial, né? As crianças dizem muito sem falar nada, isso é muito importante. E realmente o diretor deixa isso passar um pouco, assim, até um pouco do tempo, digamos, para realmente mostrar que a criança entrega aquilo e que, às vezes, a pessoa com quem ela está conversando precisa enrolar um pouco para chegar nesse ponto. A Mônica, em especial, tem uma cena que você vê, assim, uma angústia muito grande no olhar da menina, e ela não precisa falar absolutamente nada, que você entende aquilo, e as crianças também entenderam na minha sessão, então você vê que dialoga realmente com o público que precisa. E aliado a essa questão de fotografia e montagem, vale ressaltar muito a direção de arte desse filme, que é primorosa, cara, é um negócio assim, muito bem feito e de muito bom gosto. A começar pelos personagens, que as roupas realmente parece que transportou dos quadrinhos para
tela, né, você vê que a roupa realmente é muito parecida e quando não tem como ser igual, eles conseguem adaptar da maneira mais orgânica possível. Para além disso, você vê toda a criação de ambiente, né? O bairro do Limoeiro, cara, é o bairro do Limoeiro. Assim, tá tudo ali presente, tá tudo muito bem encaixado, tá muito bem pintado, né? E você vê que tem essa preocupação muito grande das cores. São cores fortes em todos os momentos, até quando a gente está na floresta, né? Que é um local mais escuro. Aliás, o filme fica muito tempo nessa parte mais escura. Ele trabalha muito com cores vivas, que você consegue identificar cada coisa na tela, assim. O Daniel Rezende preenche muito bem tudo, e essa direção de arte ajuda a completar isso. Nessa correção de cores faz com que as coisas fiquem mais nítidas e mais separadas entre si, para você realmente ver todo o ambiente que está ali sendo construído. E isso também combina muito com uma coisa que eu reparei, eu vi algumas pessoas falando também, que é como o filme emula uma estética meio anos 60, anos 70, que eu acho que combina muito, porque tem várias coisas durante o filme que se você colocasse no celular resolveria muito fácil e as crianças iam sacar. Então você vê esse filme numa perspectiva um pouco mais velha, né, uma coisa realmente mais século passado, é interessante porque aquele ar de aventura ganha um peso maior porque tem menos ajuda possível para conseguir resolver, então as crianças realmente estão naquela coisa mais, sabe, tipo, não tem tantos recursos porque a época não permite, apesar de nunca falar qual é a época do filme. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é em relação aos easter eggs, né, tem muito easter egg nesse filme. Seja as pessoas que trabalham na Maurício de Souza Produções, né? O próprio Maurício de Souza aparece no filme, mas também tem outras pessoas como Sidney Guzman, os criadores da Gráfica MSP, né? Laços, a Lu e o Vitor Cafage, você tem uma galera ali. E você também tem outros personagens sendo referenciados, né? Você vê que algumas pessoas que aparecem durante o filme são personagens da Turma da Mônica, embora a gente não tenha o nome deles sendo falado. E também aparecem algumas coisas, por exemplo, o Jotalhão, referência ao Penadinho e a turma dele, coisas assim. Então é muito bonito porque é realmente um presentaço para quem é fã desse universo da Turma da Mônica. Bom, pessoal, é isso. Turma da Mônica Laços é um filme que realmente presta uma belíssima homenagem para os fãs desse quadrinho e é muito respeitoso para a obra como um todo. Eu acho que tem um problema que eu falei em relação aos atores mais adultos que deixam a desejar um pouco porque não encontram bem o tom certo, ao meu ver. Mas fora isso, é um filme que trabalha muito bem com as crianças, ele deixa as crianças trabalharem muito bem também, que é uma diferença. Tem um cuidado técnico muito grande, aliás, não falei isso naquela hora, mas vale ressaltar. É um filme que é para você ver no cinema porque ele é pensado para o cinema, sabe? Ele tem esse apreço estético que você aproveitando uma tela grande faz todo sentido. Então, honestamente, foi um grande acerto aqui, Daniel Rezende mandou muito bem nesse filme. Espero que ele venda e que tenha continuações, porque tem muito material bom, seja da Gráfica MSP, seja da Turma da Mônica como um todo, que pode ser trabalhada no cinema com atores de verdade. E você? Já assistiu Turma da Mônica Laços? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não deixe de dar um like se você gostou do vídeo, se não gostou pode dar dislike. Se puder também compartilha para outras pessoas e também se inscreve no canal porque tem muito conteúdo bacana aqui, não só de filmes do cinema, mas também de séries e de filmes da TV. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.